Hashtag 065, Apocalipse, estudando as profecias. Viu-se então que tinham sofrido, não por serem vistos criminosos, mas por amor da palavra de Deus, por amor do testemunho de Jesus Cristo. E é este o caso de muitos que foram e outros que ainda hoje são perseguidos pelos filhos da treva. Então, seus louvores foram cantados, admirados. Foram suas virtudes aplaudidas, sua fortaleza. Honrados os seus nomes, respeitadas as suas memórias, porque nunca é tarde para se reabilitar alguém diante da humanidade. Mas só se reabilitam os que estão reabilitados diante do divino julgamento. Aos homens é possível enganar, mas é impossível enganar a Deus. Então, por todas estas razões, foram dadas vestes brancas a cada um deles. Finalmente, vamos lá à expressão, um pouco de tempo. O que significa isso aqui, um pouco de tempo? A obra cruel do romantismo, ou melhor, do romanismo, não cessou mesmo depois de se espalhar e estabelecer a reforma protestante. A Igreja deveria experimentar ainda não poucas explosões terríveis de ódio e perseguições do cesarismo clerical. Multidões de pessoas teriam de ser punidas, ainda como heréticas. Deviam enfrentar o tribunal da Inquisição. Santa Inquisição, né? Santo Deus. Quantos mártires? Quantos mártires pelos testemunhos de Jesus foram julgados heréticos? É a Santa Amada Igreja que a gente já se referiu aqui. A vingança completa da sua causa havia de ser retardada por um pouco de tempo. Eis aqui a explicação. Um pouco de tempo. Roma acrescentou centenas de milhares à vasta multidão de cujo sangue já se tinha tornado culpada diante de Deus. Mas o espírito de perseguição estava finalmente restringido à causa dos mártires. Estava vingada. E o pouco de tempo do quinto selo, graças a Deus, estava prestes a terminar. Ainda hoje não há liberdade de consciência no mundo, né? A gente sabe disso. Se alguém se atrever a pregar a verdade, é logo perseguido pelo Estado secular, né? E a Igreja junto. E os que governam esse mundo aí, Satanás ainda. Quem disser que isto não é verdade, mente diante de Deus e vai responder por isso diante de Deus. A Igreja governa, o governo, né? O governo governa a Igreja também. A recíproca é... Entretanto, a Igreja tem de estar separada do Estado. O Estado não pode ser governado por nenhuma igreja. Quem governa? O governo está passando dos limites. E o governo só faz o que a igreja manda. É uma simbiosidade diabólica. Quem disser que isto não é verdade, não tem a menor ideia de como funciona a realidade no mundo. Ou fica cego ou está cego por conveniência, ou por pura omissão, ou está conivente. Mas é preferível infinitamente buscar e viver e difundir a verdade que ficar omisso diante de Deus, porque da lei divina ninguém escapa, né? O verdadeiro cristão não pode servir a Deus e ao outro. Vocês sabem, né? Só a verdade ficará de pé. Se alguém estiver com a verdade, nada pode temer, não tem que temer nada. Porque a gente não pode ter essa vida como preciosa. Essa vida é passageira. E, portanto, não deve amar muito esta nossa vida aqui, que é fugaz, é muito passageira. E, por isso, olvidar a verdadeira vida diante do nosso Mestre, nosso Pai, nosso Criador.
Vamos então agora ao capítulo 6, versículo 12 a 17, Apocalipse. E havendo aberto o sexto selo, vamos prestar atenção, hein? Já estamos no sexto selo. Olhei e eis que houve um grande tremor de terra. Olha o que nós vamos ver, que já aconteceu, e que isso, as profecias se repetem. E o sol se tornou negro como um saco de silício. A lua se tornou como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si seus figos verdes abaladas ou caídos devido a um vento forte. E o céu se retirou como um livro que se enrola. Todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Os reis da terra e os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos e todos os servos e todo o livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas e diziam aos montes e aos rochedos: tombai sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, escondei-nos da ira do Cordeiro de Deus, porque é chegado o grande dia da sua ira. Quem poderá sobreviver? Tais são as solenes e sublimes cenas que ocorrem debaixo do sexto selo. E o pensamento que deve despertar em cada coração o interesse pelas coisas de Deus é a consideração de que estamos a viver no meio dos momentos, dos acontecimentos deste selo. Parece incrível, mas é verdade. Este quinto, ou melhor, entre o quinto e o sexto selo, aparece uma súbita e completa mudança de linguagem, eminentemente figurada, que ela já apareceu aqui ao pé da letra, visível, palpável, compreensível. Seja qual for a causa desta mudança, a própria mudança não pode ser negada. Por nenhum princípio de interpretação, a linguagem dos selos precedentes pode ser literal, do mesmo modo que a deste não pode ser figurada. Temos, portanto, que aceitar as mudanças. Há um grande fato para o qual desejamos chamar a atenção de todos. No período abrangido por este selo, é que as porções proféticas da palavra de Deus deviam ser desceladas, abertos os selos. Muitos correriam de uma parte para outra e dariam atenção ao conhecimento destas coisas, devendo assim aumentar muito o conhecimento desta parte da palavra de Deus. É que, talvez, por esse motivo, que se dá aqui a mudança da linguagem, em que os acontecimentos deste selo, ocorrendo num tempo em que estas coisas deveriam ser plenamente compreendidas, não estão ocultos em figuras, mas nos são representados numa linguagem clara, inequívoca, indiscutível. O primeiro acontecimento deste selo, talvez mesmo o que assinala a sua abertura, é o grande terremoto. Viu? Então, vamos prestar atenção quando o selo começa a falar desse grande terremoto. Com o mais possível cumprimento desta predição, temos que apontar aquele grande terremoto de Lisboa, aquele grande terremoto de 1º de novembro de 1755, porque este terremoto se fez sentir numa extensão de pelo menos 4 milhões de milhas quadradas. Imagina o que é isso no planeta Terra. Vamos ver na próxima hashtag. A continuação.